Fala pessoal, tudo bem? Papo de Salão começando. Como nós havíamos feito as outras vezes, estamos abrindo para nossos queridos convidados vereadores a falarem sobre a política atual e sobre os seus projetos para Florianópolis 2025. Hoje trouxemos aqui no Papo de Salão nosso querido convidado, candidato vereador Pedro Neves, para falar para a gente sobre tudo que ele tem de projeto para Floripa. Mas antes, não esqueçam, compartilhem, toquem o sininho, inscrevam-se, curtam e vamos fazer o canal do Papo de Salão decolar. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Carlos? Boa noite teus telespectadores. Meus telespectadores, é isso Agora aí. oficialmente como candidato, né, pela primeira vez, né? Nosso nome foi homologado na convenção no sábado. Apresente-se a eles, Então, candidato por qual partido? Bom, meu nome é Pedro Neves, né? O pessoal me conhece aí dos movimentos de direita. Enquanto isso eu vou cortando teu cabelo, tá, Pedro? Combinado. Eu fui o fundador do primeiro movimento de direita do Estado. Eu conheci Jair Bolsonaro em 2015, pessoalmente, inclusive. Jair Messias Bolsonaro. Ele mesmo. Eu venho de família militar, então, assim, esse pessoal que é militar, normalmente se conhece todo mundo, né? Normalmente sai todo mundo da AMAN. A AMAN é a Academia Militar das Agulhas Negras, meu avô deu aula lá há 30 anos, foi professor lá. Então, todo mundo que é militar nesse meio tá meio no radar, sabe? Sim. E nesse meio do caminho eu acabei, né? Eu sempre tive uma oposição muito grande ao PT, né? O PT sempre foi um partido que nunca me agradou, né? Sempre foi oposição, eu brinco, nunca votei no PT na vida, né? Tem gente que votou, eu nunca votei. Então, conheci o Bolsonaro lá por meados de 2014 e 2015 tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Dali em diante comecei a acompanhar ele, né? Já era um dos entusiastas aí do Bolsonaro presidente, né? Que era um coro aí que o pessoal sempre fez, né? Lá atrás ainda quando ele tinha 1% de chance de voto, o pessoal chamava a gente tudo de maluco, mas a gente tava lá, né? Em 2015, e aí em 2017 eu fundei o primeiro movimento de direita do estado de Santa Catarina, o Direita Santa Catarina. Então, Foi em 2017? 2017. Naquela época, o Bolsonaro tinha vindo aqui em Florianópolis fazer uma palestra. E aí o deputado federal na época, o Peninha, que hoje está aposentado, se aposentou, ele não concorreu mais, ele era muito amigo, ele era amigo pessoal do presidente Bolsonaro. E aí eu tinha um contato com ele, ele falou, Pedro, o negócio é o seguinte, eu estou trazendo o Bolsonaro, eu tenho um lugar, né, que era Majestic na época, mas eu não tenho som, não tenho nada organizado. Sim. Aí, daí eu falei, bom, então deixa isso comigo. Mas isso em 2017. 2017. O Bolsonaro já era pré-candidato. Ele já era pré-candidato, mas ele não tinha 1% de chance, né? Fazer as pesquisas, o nome dele às vezes nem aparecia. Era piada, né? Era piada. A gente era tratado como piada, inclusive. Sim. E aí, naquele momento, em 2017, a gente fez essa organização dessa palestra. Recepção no aeroporto, fizemos todo um evento lá, um monte de gente. Aí arrumei uma caminhonete, aí colocamos lá ele para falar, depois teve a palestra Majestic. E dali em diante eu entrei de cabeça na política. Em 2018 também, ainda frente à Direita SC, a gente fez tivemos uma grande atuação na eleição presidencial. Sim. Percorremos aí em torno de 11 municípios, né? Isso tudo com dinheiro nosso, a gente vendia camisa na época, não estava popularizado o nome do Bolsonaro do jeito que é hoje, né? E aí ninguém tinha camisa para vender. Era até engraçado, porque o pessoal se brigava por causa de camisa do Bolsonaro. Hoje em dia tem qualquer esquina, né? E na época não existia. E aí a gente mandou fazer as camisetas e com o lucro das camisetas a gente fazia adesivo do Bolsonaro, né? E aí esses adesivos a gente distribuía gratuitamente. Para ter uma ideia, em 2018, em uma tarde lá no Trapista Beira-Mar, a gente vendeu 674 camisetas numa tarde. Olha. Então, assim... Isso depois da onda, Bolsonaro. Isso era primeiro turno da eleição de 2018. Sim, aí o Bolsonaro vinha com uma onda já de crescência, né? Sim. Mas antes de você continuar, deixa eu perguntar o teu ponto de vista. Por que o Bolsonaro, naquela época de 2017 para 2018, ele teve esse entusiasmo, essa crescência tão grande no país? O que levou ao país a enxergar Bolsonaro como um forte candidato? É que, na verdade, o brasileiro é conservador, né? Isso aí é um fato.
O brasileiro não sabe o que é conservador, mas o brasileiro é um povo conservador. Né? A gente vê aí até pelo povo aí, até tem que tomar cuidado que a gente vai falar porque isso é público, mas assim, a gente vê tudo que o povo rejeita. Né? Esse negócio de ideologia de gênero, esse negócio de colocar coisas indevidas para crianças nas escolas. Você pode pegar qualquer classe social, o povo brasileiro ele rejeita isso aí. Só que o povo brasileiro ele não tem ainda essa base ideológica pavimentada, né? Ele não sabe o que é conservador. O povo brasileiro é conservador, mas ele não sabe o que é conservador. Se for analisar, nós temos o Brasil, é o maior o maior percentual de católicos, certo? De cristãos, né? Cristãos e católicos, né? A Igreja Católica dentro do Brasil é muito grande, muito forte. Sim. E, consequentemente, de uns anos para cá, bem antes do Bolsonaro, cresceu-se muito o cristianismo, né? O evangélico cresceu muito aqui dentro, né? Então se tornou realmente conservador. Então vocês acreditam que por causa desse montante o brasileiro é conservador? Mas ele já sabia que era conservador, porque dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, já se é conservador por própria natureza, né? Por crescência ali. Então já tinha um consentimento, ou você acredita que não? Na verdade, eu concordo em parte com o que você está falando. Por que eu te digo isso? Por que hoje os evangélicos são uma população crescente e o catolicismo ele deu uma diminuída? Porque existe uma doutrina dentro da própria Igreja Católica chamada Teologia da Libertação. Sim. E o que essa doutrina faz? Ela tenta criar pessoas para implantar o progressismo dentro da própria igreja. Ela tenta corroer a igreja de dentro para fora. Então, você pode ver assim, a porcentagem de evangélicos que votaram no 13, eleição passada, por exemplo, é muito pequena. Mas você pega a quantidade de pessoas que votaram no 13 que são católicas, ela é grande. Se a gente pega, por exemplo, padres, por exemplo, lá em São Paulo tem o padre Júlio Lancelotti, que eu vou até não falar muito sobre ele aqui, até para a gente não ter problemas, mas é um padre esquerdista. Né? Em Santa Catarina a gente tem um deputado estadual do PT, que é um padre, que é o padre Pedro. Então a gente vê que o progressismo ele conseguiu se infiltrar dentro da Igreja Católica com a teologia da libertação. Então, isso faz o catolicismo não ser, de modo geral, tão conservador quanto os evangélicos. Por exemplo, numa igreja evangélica é inadmissível falar de aborto, mas dentro de igreja católica, não necessariamente o padre está falando, né? Mas a Igreja Católica, fiéis, mas a católica é contra o aborto. A Igreja Católica é totalmente contra o aborto, mas existem correntes e pessoas que frequentam a Igreja Católica que são a favor do aborto. Eu já escutei. Sim. E isso, para mim, é uma falha doutrinária de quem, né, se diz católico. Porque mas não é um livre-arbítrio? Quem está frequentando pode ter a sua opinião? Eu acho não. E principalmente na católica. A católica é uma igreja que ela tem os seus preceitos e que se você não segue os preceitos, você não faz parte, mesmo frequentando missa, por exemplo. Quer fazer um risquinho na sobrancelha? Não, obrigado. Vai. Não tenho esse costume. Então, assim, eu vejo que está faltando base ideológica para o nosso povo. O nosso povo rejeita as mesmas coisas de modo geral. Por exemplo, você pega aí pesquisas que falam sobre aborto, a população brasileira é esmagadoramente contra o aborto, mas acabam votando em pessoas que são a favor do aborto, né? Só que, por exemplo, durante as eleições de 2022, eu vou tentar evitar falar sobre muito esse assunto para a gente não ter problema, mas não se podia falar que o Lula era a favor do aborto. Não podia. Só que... Por uma determinação do próprio tribunal. Do próprio tribunal, né? E logo... Após que o PT assumiu, o PT colocou dentro de uma bula lá do Ministério da Saúde que era a favor do aborto, que tinha que fazer aborto. Então você vê que a população, falta informação e falta também o cara pesquisar o candidato antes. Pesquisar o que aquela pessoa defende, porque todo mundo sabia, todo mundo tinha um pouquinho de esclarecimento, sabia que o PT sempre foi a favor do aborto. Então não tem lógica. Mas o Lula é malandro.
Mas O isso Lula é aí- malandro. Porque, olha, veja bem, o Lula, você nunca ouviu da boca do Lula o Lula dizer que era a favor ao aborto, correto? Correto. Mas quem está envolto ao Lula apoia esse tipo de situação, correto? Corretíssimo. Então, o Lula é malandro, amigo. O Lula sabe. É o homem que não tem um dedo para não trabalhar, amigo. Ah, Então, eu tenho esse entendimento, mas infelizmente a gente tem uma boa parte da população que ainda está dormindo. E isso aí é o que eu falo sobre a gente ter a própria formação política, né? É pesquisar mesmo. Né? Hoje em dia tem internet, ninguém precisa ir muito longe para descobrir o que as pessoas defendem ou não. Com a internet você pode pesquisar, por exemplo, vai lá no YouTube e pesquisa Olavo de Carvalho, por exemplo. Você tem aí uma base ideológica gigantesca. Vai passar uma vida inteira e não vai ver tudo que aquele homem produziu de conteúdo. Então, é um negócio absurdo. Só que as pessoas preferem ver Big Brother, as pessoas preferem ver novela, as pessoas preferem ver série, em vez de se formar intelectualmente e saber, né, os rumos do mundo que ela vive, o que está acontecendo, os rumos que o mundo está tomando. e onde é que está esse erro? É assim, Ele não está na educação primária ali? também concordo plenamente que esteja na educação primária. Né? Eu vejo assim, na verdade, a principal base do ser humano é a família. Com Quando certeza. se destrói a família, você tem um ser humano quebrado. Isso é um fato. E o que vem acontecendo, né, não vou apontar um culpado, porque existem inúmeros fatores que transformaram isso, mas o Brasil é um país onde as famílias são disfuncionais. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, né, que é básico, que é na base, a gente vai ter situações como essa acontecendo. Crianças que têm acesso a TikTok, por exemplo, mas não têm acesso a um material ideológico, um material didático decente, por exemplo. Né? E outro problema, né? A gente tem aí doutrinação ideológica dentro das escolas. Né? A pessoa cresce sendo doutrinada achando que o esquerdo é bom, né? Não deu certo em lugar nenhum. Nenhum lugar que foi dominado pela esquerda prosperou. E mesmo assim, ainda é pintado por muitos professores de história e sociologia que um lugar governado pela esquerda é um lugar bom de se viver. Mas você não Porque acha na que prática não é. Você não acredita que tenha pontos dentro da política da esquerda que possam ser utilizadas? Assim, Para a gente não entrar somente Sim. num plano direita. Vamos lá, vamos abrir um pouco. O que eu penso, por exemplo? Eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo, tá? Mas antes, assim, ó, antes você olha para o espelho. Tá. Ficou bom o seu cabelo? Show de bola, muito bom. Gostei. E assim, deixa eu te falar. Em 2020, eu fui candidato. Sim. Fiz um pouco mais de R$9.000, fiz 1.299 votos. Bom, foi bastante. Um partido pequeno, patriota, assim, partido. E sabe que partido pequeno é uma baderna, né? Pra não falar outra palavra, né? Mas o Patriota cresceu muito, né? Na verdade, o Patriota acabou, né? Ele se fundiu agora com o PTB, né? Agora se chama PRD, Partido da PRD. Renovação Democrática. E assim, quando eu fui candidato, eu tinha um vizinho que ele que é daquela galera do Lixo Zero, ele era do Instituto Lixo Zero, era presidente, salvo engano. E aí ele me encontrou no corredor do condomínio e falou assim: Pedro, eu quero te pedir uma coisa. Eu falei: claro, pô, pede aí. Cara, se você for eleito, você promete pra mim que você não vai acabar com todas as políticas de lixo zero? Eu falei assim: mas da onde tu tirou que eu iria querer acabar com Da onde é coisa manezinho? Da onde? Da onde, né? Então, assim, por que eu ilustrei essa situação? Tem uma aguinha aí, tá, Pedro? Fica à vontade. Tá, eu vou tomar porque senão eu fico sem voz, né? Minha voz já tá meio baqueada. Então, por que eu te contei toda essa história? Para te ilustrar o seguinte: existem políticas públicas que não são de direita nem de esquerda. Né? Lógico que a direita ela não vai tratar certas coisas como prioridade total. Por exemplo, a pauta ambiental. A gente entende que existe um equilíbrio. Né? Ao contrário, por exemplo, pega a Marina da Beira-Mar, a esquerda é contra. Eu já acho que é um baita projeto para o desenvolvimento da cidade. Então, só que assim, existem pautas que a esquerda se apropriou e ela conseguiu se consolidar como a mãe daquela pauta. Por exemplo, você vê várias pessoas de causa animal, que a maioria é de esquerda, mas não que a defesa da causa animal é uma pauta de esquerda.
Né? Ninguém, em sã consciência, a não ser um psicopata, vai querer maltratar um bicho. Só que a diferença é que a esquerda se apropriou da pauta e quando alguém de direita tenta entrar na pauta, ele é rechaçado. Então, assim, por exemplo, a educação básica. A educação básica é uma pauta tanto da direita quanto da esquerda. Só que a esquerda conseguiu, né, criar uma narrativa de que a pauta da educação é uma pauta de esquerda. E não é. E não é. A base da educação é comum a todos. Né? Todo mundo quer uma boa educação, todo mundo quer uma boa saúde. Não necessariamente é uma pauta de direita ou de esquerda. Então, quando a gente fala assim, tal coisa não é pauta de direita. Sim. Por exemplo, o que me custa? Eu falei para esse senhor, né? Eu falei, cara, o que me custa separar meu lixo? Se vai ser melhor, eu vou separar meu lixo. Para que eu vou lutar contra isso aí? Se é um negócio bom. Então, assim, mas se pinta de propósito que a direita é contra certas pautas para as pessoas ficarem contra a direita. Por exemplo, vamos falar de 2020. E o que a direita não entra nessa pauta também? Nessa questão dessa pauta, né? Porque se você tem... Vamos lá. Se a esquerda ela tem coisas interessantes, a direita também tem coisas interessantes, não seria mais plausível dos dois lados trabalharem essas partes interessantes, ao invés de estar buscando essa é minha e essa é minha, essa você não tem direito e essa você não tem direito? Porque o político em si, ele trabalha em prol do povo, da população, não em prol dos seus interesses, né? Essa seria a forma correta. E essa questão de buscar essa pauta é minha, está buscando para si próprio, não para o povo, correto? Correto. Então, não é mais interessante que haja esse equilíbrio entre os dois? Esse seria o ideal. Mas existe um certo fanatismo, muitas vezes de ambos os lados. Eu escuto, tanto da esquerda quanto da direita, principalmente da esquerda, né? Mas ultimamente acabei escutando da direita. Eu não posso ver a esquerda, eu odeio a esquerda. Aí você está generalizando, você não concorda? Concordo, mas assim, o que acontece? Por exemplo, essa pauta da educação que eu falei. Existe ambas as correntes ideológicas querem uma educação de qualidade. Mas os meios, às vezes, são opostos. Por exemplo, eu defendo que antes de abrir novas escolas, a gente poderia comprar vagas em escolas particulares para crianças que têm o seu desempenho alto, por exemplo. Então, a esquerda já não admite isso. Comprar vagas, assim, como assim? Por exemplo, nós temos aí ensino... Vamos traduzir para uma parte prática. Claro. Ensino médio. Certo. O aluno, no 9º ano, se forma e ele vai para o ensino médio. Por que em vez de abrir novas escolas, a gente não pega a mesma quantidade de vagas que a gente abriria? Porque já é provado que se você comprar uma vaga na particular, é mais barato do que tu abrir uma vaga na pública. Isso acontece com as universidades, por exemplo. O que o governador fez agora? Em vez de abrir mais campos da universidade, que gera mais custo, ele comprou vagas em universidade particular, que o custo é menor. Por exemplo, um professor de universidade pública custa muito mais caro do que um professor de universidade particular. Então tem todo um custo agregado maior. Então, assim, eu acho que deveria ser feito da seguinte forma. A educação, por exemplo, no 9º ano. Os melhores, né, fazer uma prova e ter o governo pagando numa escola particular para ele fazer ensino médio, para ele ter uma capacidade melhor. Por que a gente não vai mais, vamos lapidar um pouco melhor, por que a gente não melhora o ensino público? Sim. Por que não busca uma qualificação melhor dos professores, uma logística melhor para os alunos e para os professores? Né? Ter uma qualidade de ensino de verdade, não dizer que o Brasil tem qualidade de ensino, que não tem. O problema é o seguinte... Nunca se investiu tanto em educação como nos governos do PT. E nunca o nosso desempenho no PISA, por exemplo, foi tão baixo. Porque não adianta você jogar dinheiro. Você tem que investir bem. Investir numa educação de qualidade, sem doutrinação. O que acontece hoje é o seguinte, até por uma falta de valorização da figura do professor, né? Eu entendo que isso de uns 30 anos para cá se deteriorou. Né? Antigamente, o professor era uma figura respeitada em sala de aula. Hoje, o professor até apanha dentro da sala de aula. Então, o que acontece? Se deteriorou a profissão de professor e só aqueles politicamente engajados, né, de modo geral, não vou falar todos, né? Mas a grande maioria dos professores são pessoas
de esquerda que tem segundas intenções com relação aos alunos, muitas das vezes, segundas intenções da questão doutrinatória. Então, se tem um objetivo de doutrinar e não de ensinar. Né? A gente pega aí, em vez de ensinar economia e empreendedorismo para as crianças, né? Até direito, né? As pessoas, todo mundo é obrigado a seguir a lei. Por que a gente não aprende na escola sobre as leis do país que a gente vive? Isso, mas tem que mudar um plano de educação lá em cima, né? Pois é, eles estão mudando o plano de educação agora para botar ideologia de gênero. Poderia botar empreendedorismo no lugar, poderia botar economia no lugar, mas o objetivo daqueles que governam não é ter uma qualidade melhor de ensino, é simplesmente doutrinar a pautas progressistas. Mas isso há mais de 30 anos, né, Pedro? Pois é, então já começa aí. Então, aí, por que fala assim, existe muita guerra entre a direita e a esquerda? Realmente existe, mas por que ela existe? Porque a gente, não vou falar de direita, a gente como direita, a gente passou 30 anos quieto, deixando eles dominar o jornalismo, deixando eles dominar as instituições, deixando eles dominar a educação. E agora, a pauta de combater a esquerda é sobrevivência. É sobrevivência. E aí depois, eu acredito fielmente que depois que a gente eliminar esse fantasma da esquerda, do comunismo, depois disso a gente vai ter a capacidade de melhorar muito. Mas enquanto a gente tiver um governo federal, por exemplo, que prioriza ideologia de gênero ao invés de direito, economia, a gente vai ter problemas. Então, por isso que normalmente esse fanatismo que muito se fala, na verdade uma guerra de sobrevivência. Por exemplo, a gente olha o que está acontecendo na Venezuela agora. Ali foram 30 anos de chavismo e eles foram dominando tudo. Então, a direita ela luta para sobreviver antes de lutar para botar as pautas. Né? E é isso que está acontecendo hoje no Brasil de novo. A nossa luta agora tem que ser para tirar o PT. E depois a gente consegue tentar construir alguma coisa. Mas como é que a gente, por exemplo, vai construir um plano de educação melhor se quem manda no plano de educação é o PT? Tirar o PT do governo federal. Do governo federal, não só do governo federal, né? Porque a gente vê assim, a gente tem um universo de 503 deputados federais. Mas se a gente não tiver uma oposição, tendo um partido só, né, governando o país em tudo, em todos, isso também seria domínio, né? Também seria uma certa ditadura, né? Sim, com certeza. Então, o ideal é que exista a oposição tanto da direita quanto da esquerda. O que tem que acabar é com essa rotulação de extrema direita e extrema esquerda. Concordo. Mas assim, o que eu vejo? Eu vivo isso na pele. Muitos nos chamam de extrema direita. Uhum. Quando eu entrei na Jovem Pan, tinha uma menina que era do PCdoB, que debatia lá junto comigo. E depois de uns 2, 3 meses de programa, ela veio me contar que os amigos dela do PCdoB perguntavam para ela como era conviver comigo. Como era conviver com um machista, como era conviver com alguém que não respeitava as mulheres, como era... E aí... Isso é uma rotulação midiática que foi causada aí. Exato. Aí ela falou assim, olha, né, é muito mais fácil conviver com o Pedro do que com outras pessoas, inclusive da área. Porque ele nunca me distratou, ele nunca me cortou, ele nunca levantou a voz comigo, ele sempre foi muito respeitoso. Então, assim, se pinta também uma máscara de extremo para dizer que nós somos extremistas. O cara que é de direita, ele não é extremista. Mas, do outro lado, também, será que não, Pedro? Tu acredita que realmente poderia existir um comunismo como existe em outros países dentro? Não digo a Venezuela. Tudo pode ser cabível, mas eu digo esse comunismo tão grande que se pinta que a esquerda vai colocar um... Está acontecendo no nosso vizinho aqui? Sim, mas... Eu conheço venezuelano... Tu acredita que o Brasil entraria no comunismo? Eu acho que... Bom, eu não tenho que achar muita coisa, mas assim... mas eu acredito assim que o Brasil é um país muito grande, muito eclético, muita coisa diferenciada dentro do Brasil, né? Então, tem lá... Mas acho que o que comanda o Brasil é o sistema. Então o sistema não tem bandeira. Mas o sistema ele se utiliza de um lado que já está ali popular. Então não é interessante para o sistema ter esse fator comunista ou ditatorial, extremista? Acho que não, né? Mas eu acho que na Venezuela também pensaram isso, né? Bom, vamos continuar. Então, assim, eu acho
que, por exemplo, a gente fala que o comunismo é impossível, mas, por exemplo, o Lula se orgulhou de ter colocado um comunista no STF e usou essas palavras. Então, assim, eu acho que tem que existir a esquerda, pipa só sobe com o vento contrário, não tem que extirpar, não é isso. Não falei isso. Só que o problema é o seguinte, a gente tem um universo, por exemplo, vamos falar de deputados, né? Nós temos 513 deputados. Hoje, 90 votam com oposição. Hoje a oposição é PL e o Novo, que o Novo tem uns 3, 4 deputados lá e são oposição, junto com o PL. Todos os outros partidos têm ministério no governo Lula. Então, o sistema, como tu disse, ele é bruto, só que o sistema ele se vende também. Né? Então, a gente vê aí, o Lula nunca... Ele não acha caminhos mais interessantes. Você dá um ministério para o partido, ele já fica quietinho e volta o que você quer junto. Né? Então, infelizmente, né, a gente tem isso. Então, eu vejo que existe uma elite política brasileira, e ela não é feita por esquerdistas só, concordo isso contigo. Né? E nem só para políticos, né? Não, com certeza não. Na verdade, os políticos, muitas das vezes, são só aquelas... Só as figurinhas ali, né? Exatamente. E assim, só que é aquela história, existem pessoas, atores políticos ali, que o que interessa a eles é o deles. Por exemplo, os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como o governo Lula. Isso foi o contrário dito também, né? Os bancos nunca ganharam tanto com o governo do Bolsonaro devido ao Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é banqueiro. Não, mas perderam muito dinheiro com o Pix. Mas muito dinheiro. Lembra que a gente, há menos de dois anos atrás, a gente tinha que pagar TED, DOC, caía só no outro dia. Ele gosta tanto do Bolsonaro que até o tênis dele é do Bolsonaro. Eu ganhei esse tênis aqui. Ó. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que a gente... Eu olho para o Brasil hoje e eu enxergo o seguinte. Vamos levar lá para o passado. A gente está dentro de um castelo e tem um inimigo batendo na porta. Então, o teu castelo está sob cerco. Estão lá jogando aquelas balistas, jogando catapulta e não sei o quê. E hoje o nosso líder para nos defender dentro desse castelo se chama Bolsonaro. O que eu vou fazer, né, na atual conjuntura? Eu vou encorajar, eu vou defender e eu vou dar suporte para o meu líder que está dentro do castelo. Porque se o inimigo entrar para dentro do castelo, nós vamos tudo morrer. Mas como diz um certo filósofo que é da Jovem Pan também, o querido Emílio Zurita, o mandrião está quieto. O mandrião não fala. O Bolsonaro ele tá amarrado. Cara, eu acho em parte, assim. Seguraram o homem, deixaram o homem ilegível. Mas calma. Estão pressionando o homem de tudo quanto é lugar. O que eu vejo, tá? Existem 2 fatores que podem mudar o jogo político aí. Estados Unidos. Trump volta lá. Olha que a situação lá também não tá fácil. Mas troca o presidente lá, muda o jogo. Os Estados Unidos ainda é o país mais poderoso do planeta. E o Biden é claramente alinhado... O Biden saiu, né? Chegaram o Biden. Sim, o Biden e o... Sabe que o Partido Democrata, aquilo ali são só peões, né? Ele sacaram o Biden. Quem manda no Partido Democrata são os globalistas. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto, porque globalismo é um tema que ainda a população, de modo geral, ainda não conhece. Mas assim, quem manda no Partido Democrata são os globalistas. Quem que em sã consciência se retiraria de uma campanha presidencial? Ele foi sacado. Ele foi sacado. Sim, porque ele tava comendo mosca, ele ia para uma palestra, ele ia para um debate. Perdido, né? Tá perdido, homem, coitado. Ele já não tem mais nem idade para estar ali. Então, assim, ele era a cara de um grupo. E esse grupo falou, Biden, sai e nós vamos botar outra marionete do grupo. Né? E é engraçado, por exemplo, esses globalistas que eu te falo... Botaram a senadora. Botaram a senadora, né? Não, acho que é a vice do Biden, né? Que era uma senadora. Era senadora, Isso. depois vice do Biden. Então, assim, esse mesmo grupo é um grupo que financia progressismo ao redor do mundo inteiro. Só que eles, nas suas famílias, são famílias tradicionais. Qual é a primeira pergunta da pessoa? Perguntou aqui a Lari Skowalski. De que forma as guerras vão afetar na política do Brasil? Larissa Kowalski, um beijo, obrigado. Obrigado pela pergunta, eu gosto muito de falar de geopolítica, apesar de não ter nada a ver com campanha de vereador.
Mas geopolítica é um assunto que eu gosto bastante. Assim, Uhum. Minha família, eu sou da 4ª geração de militares, eu não sou militar. Mas há 4 gerações antes da minha eram militares. Então, meu tio, bisavô, meu avô, os meus tios são todos das Forças Armadas. As guerras, elas mudam completamente o jogo geopolítico. Se a gente enxergar, hoje o mundo virou polarizado de novo. A gente teve a Guerra Fria, caiu a União Soviética, virou um mundo multipolar, com as alianças sendo feitas. O mundo está voltando a ser bipolar de novo. Estados Unidos e Ocidente de um lado, e Oriente, liderado ali pela China, pela Rússia, né? Aqueles países, o que eu chamo de... Tem o eixo das ditaduras, que é a China, a Rússia, isso é incontestável que são ditaduras, né? Uhum. A própria Venezuela é aliada, a própria Síria é aliada, o Irã é aliado. Então a gente tem o eixo das ditaduras, né, que é liderado pela China, e o eixo ocidental ali das democracias, dos países livres, que é liderado pelos Estados Unidos hoje, né? Apesar de que a guerra está mudando um pouco essa configuração. Então, assim, o que eu vejo? As guerras, né? A gente está falando da guerra da Ucrânia e da guerra lá em Israel, né? Elas estão mudando o xadrez político. Porque o que acontece? A Rússia sempre foi um opositor muito grande dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos viu a oportunidade de acabar com a Rússia na Ucrânia. Por isso que se faz um esforço de guerra muito grande de defender a Ucrânia para acabar com todo o poderio militar da Rússia ali. Porque quanto mais a Rússia gastar de munição, gastar de veículos e mísseis e soldados, quanto mais isso, mais a Rússia vai ficando enfraquecida. Então, o Ocidente viu ali na Ucrânia uma oportunidade de enfraquecer a Rússia, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, existe também a possibilidade da China invadir Taiwan, que é uma coisa que se fala há muito tempo. E também a economia americana também está sofrendo um pouco com essa guerra da Ucrânia. Mas aqui dentro do Brasil, a que ponto isso afeta? Boa pergunta. O Lula, né, quando o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro tinha um alinhamento muito grande com os países de direita, né? Por exemplo, Israel com Netanyahu, com o próprio Trump, quando ele era dos Estados Unidos. Quando o Lula emergiu como opositor do Bolsonaro, porque assim, o Bolsonaro tem uma conversa, uma parte ideológica muito mais em defesa da soberania nacional. O Lula, ele até tem essa conversa, mas ele tem laços, por exemplo, a China interessava que o Lula fosse eleito, ao passo que aos democratas também interessava que o Lula fosse eleito. Tanto é que quando o Lula foi eleito e assinou para a Rússia, lá no início de 2023, né, os Estados Unidos não gostou. E a gente vê, por exemplo, o que vai acontecer nesse xadrez político. Como o Lula está acenando para os países do eixo das ditaduras, se, no caso, os Estados Unidos acabar o Trump sendo eleito, há uma boa possibilidade dos Estados Unidos se voltarem contra o Brasil, contra o Lula. Então, existe essa possibilidade e esse posicionamento do Lula pró-Rússia na guerra da Ucrânia faz muita diferença. Porque os Estados Unidos têm um poderio ainda financeiro muito grande, apesar da China tá quase chegando nos Estados Unidos. Então, eu acho que todo esse alinhamento do Lula vai ser muito ruim para o Brasil, que até o momento do Bolsonaro, o Brasil estava sendo neutro, né? Você vê que o Brasil, durante o início da guerra da Ucrânia, ainda era o governo Bolsonaro, ele conseguiu, por exemplo, comprar fertilizante da Rússia no momento de guerra, né? Ele priorizou o desenvolvimento nacional e não uma disputa ideológica a nível mundial. Então, o Lula, com esse alinhamento que ele fez, a gente pode sim, no futuro, ter sanções por causa desse tipo de posicionamento. Tanto é que agora também com relação ao Maduro, né? Chile, Paraguai, Argentina, todos, né, não reconheceram Maduro como eleito. E aqui o governo ele deu uma balançada, né? Ele não falou que não nem que sim. Exato. Né? Então eu acho que todo esse alinhamento com os ditadores vai ser muito ruim para o Brasil. Porque nesse jogo de xadrez geopolítico, ou você está de um lado ou você está do outro. E a gente, infelizmente, está se alinhando com Rússia, com China, que são países totalitários. Né? E isso, para nós, no futuro, vai ser muito ruim. Bom, aí se você for analisar, é uma questão, ponto de vista, né? A ditadura, então, a ditadura também não é de tão ruim na questão de crescimento. Porque se tu vê
Se você vê a China e a Rússia num crescimento econômico fortíssimo, principalmente a China, ela está quase ultrapassando os Estados Unidos, que era o maior poder econômico. Claro, ainda tem o Canadá no meio, mas é quase ultrapassando, então não é de tão ruim. Se bem que a China não pode dizer que não é um país ditador, né? Ele abriu ao livre comércio, ele abriu a parte um pouco da parte da direita, não ficou só na esquerda, para poder ter mais países juntos, né? É que, na verdade, eu vou discordar em parte de ti. Porque o que eu vejo? A China, ela percebeu... Na verdade, não foi a China. Existe uma escola, chama Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, ela são esquerdistas, e eles perceberam que não existe como o comunismo se sustentasse se ele não viver do capitalismo. Exato. Então foi assim... Isso que eu quis dizer. Foi assim que a China ela conseguiu se desenvolver. Porque o que ela fez? Ela pegou partes do capitalismo. Por exemplo, eles escolheram os campeões nacionais. Todos os bilionários da China, todos são amigos do rei, né, do ditador lá, do presidente. Então a China ela se utiliza do capitalismo para enriquecer. Mas o que eu te digo? A que custo? Por exemplo, todo mundo sabe que as condições de trabalho na China são terríveis. São terríveis. Tem criança trabalhando 20 horas por dia. Até um dia desse era assim. O custo, né? Por que é impossível competir na China contra a China, por exemplo, em produção? Porque a China ela tem uma mão de obra praticamente escrava. Então a gente fala assim, tá, eles se desenvolveram, mas a que custo? Qual é o custo do desenvolvimento no caso ali específico? Então, assim, e eu vejo que fala-se liberdade na China, mas na época da pandemia, a forma de controle populacional que a China implantou ali é um negócio praticamente da Alemanha de 1940. Não vou falar o nome para não cair live. Mas depois dá uma pesquisada sobre a forma que eles tinham de controlar o vírus lá, né? Não vou falar o nome também. Mas é um negócio bizarro. E eles não... Ali não existe direitos humanos. A gente fala assim... Muito se fala no Brasil, a polícia, direitos humanos. Lá não existe direitos humanos nenhum, não existe direito trabalhista, não existe nada. Mas ainda existe pessoas que aqui defendem essas pautas que fecham os olhos para condições dessas lá na China, entendeu? Então, eu te falar uma coisa engraçada. Vou ficar só mais um pedacinho na China, então, tá? Só mais um pedacinho. Eu teve recente agora aqui no salão um chinês, está passando um ano sabático aí. E eu conversei um pouco com ele, inclusive no dia abri uma live no Instagram, para ele falar um pouco sobre a China. O que ele me contou sobre a China não me mostrou essa questão escravatura. Ele mostrou mais a parte do investimento do governo dentro do crescimento chinês, nos estudos, né? Eu até brinquei muito com ele para fazer a comparação do estudo brasileiro com o chinês. Ele me falou que a criança, quando ela atinge uma certa idade, ela já começa a morar na escola. Então, ela não passa a ter um período curto de aula. São vários períodos, né? Muitas vezes dormem na escola. A primeira tarefa do dia é acordar, praticar exercício físico, ter uma boa alimentação e ter uma cobrança bem grande em relação ao ensino. Esse é o relato dele, né? Ono, o nome dele. Inclusive, Ono, um abraço, gente finíssima ele. Ele, com 28 anos, é investidor do mercado financeiro, estava passando um ano sabático. Fala 5 idiomas, né? O cantonês, que é local, o mandarim, também local, o inglês, o espanhol e o português. E a gente começou a fazer uma comparação, eu até brinquei com uma pessoa que está aqui hoje, mas em relação a questões de geografia, e para mostrar para ele qual é a diferença do estudo aqui e do estudo lá, qual é o investimento que é feito aqui. Ele me relatou que ele acha um pouco excessivo a questão de cobrança. Eles buscam cobrar demais para que a pessoa se qualifique demais. E a escola pública lá, como ele falou, é uma das escolas mais bem conceituadas, né? Você estava falando da escola pública e escola particular. Por isso que eu comentei ali na questão do público. Então, eles investem muito nessa questão. Ele vem de Hong Kong, que é uma capital metropolitana muito forte, né? Então, ele me contou isso. E outra pessoa que eu conheci trabalha com comércio exterior, diretamente com a China. E falou, olha, o que vocês veem aqui não é o que acontece lá. Tem livre comércio. Claro que tem o certo viés ditatorial, né?
tem coisas que podem ser feitas, coisas que não podem ser feitas, mas não é tão assim. Por isso que eu te pergunto, será que realmente o que passam para a gente é o que acontece na China? Eu vou usar o exemplo como uma comparação. Por exemplo, vamos falar de índices, então, do Japão, que é um país oriental também, né? A gente sabe que os povos orientais são um povo muito disciplinado. Pode ver que até hoje, muitas das grandes empresas estão no Japão. O Japão tem uma população minúscula, comparado com China, por exemplo, e não vou falar China, mas outros países que estão lá no top 10 ali do PIB, né? Só que a diferença é o seguinte, o Japão você tem o direito de escolha, e eles escolhem fazer o certo. Na China você não tem o direito de escolha. Então eu acho que o papo aí é principalmente pela liberdade. Porque se o governo quiser fazer o que ele quiser contigo, ele vai fazer. Não existe nenhum tipo de proteção, não existe uma justiça para você ir recorrer. Então, quando você tem uma sociedade com uma liberdade muito pequena, a gente promove uma porrada de injustiça. A gente não tem, mas esse comparativo, a gente não tem uma liberdade muito excessiva no Brasil, então? Não será? Dá para se criar um meio termo? Não é que o nosso problema não é a falta de liberdade. Não, falta não, nós temos liberdade demais. Desculpa, liberdade demais. O nosso problema do Brasil se chama impunidade. Porque o Brasil, ele é um país onde você tem a liberdade, você infringe a lei e você sai impune. Um país como esse não tem como dar certo. A gente vê aí caras assassinos, né? Não vou falar outras palavras, mas tu já deve imaginar coisas mais pesadas que isso. E estão soltos aí na rua, né? Quanta gente em Florianópolis, que é a capital mais segura do Brasil, eu tô na rua, vejo cara de tornozeleira andando na rua. O cara que era pra estar preso, o cara que às vezes está condenado a 20 anos, 15 anos, e o cara tá lá na rua. Mas isso já é um problema carcerário, né? Não, o nosso problema do Brasil é que a gente tem impunidade. Não é? A liberdade, ela tem que ser concedida mediante a responsabilidade. Agora, no momento que você, por exemplo, eu tenho certeza que no Japão também existe a liberdade, como no Brasil. Só que lá, se você descumpre a lei, você vai pra cana e acabou. E no Brasil, não. No Brasil existe uma infinidade de benesses para quem é vagabundo. Hoje, um pai de família que trabalha 8 horas por dia não come 5 refeições. E no presídio se come 5 refeições. Então, o problema do Brasil se inverteu. O pessoal brinca que o poste faz xixi no cachorro. E o Brasil, infelizmente, é isso. Então, enquanto tiver impunidade, enquanto o policial prende o cara e o cara sai da delegacia antes do policial, não vai dar certo. Então, o nosso problema não é de liberdade. O nosso problema é impunidade. Esse é o meu pensamento com relação a isso. Muito bem. Então, nós chegamos a um consenso político muito grande. Para podermos chegar na nossa fruta. Agora vamos começar a comer a maçã. Bora. Vamos falar de Florianópolis, que você é candidato a Florianópolis, né? Vereador Florianópolis. O que você vê de positivo e negativo dentro de Florianópolis hoje? Olha, o que eu vejo? Florianópolis ela é uma cidade que cresceu sem ter se preparado para crescer. A gente vê um problema de mobilidade urbana absurdo. Por quê? Porque não se planejou. A cidade não se planejou para ter 500 mil de habitantes. A gente vive com as mesmas vias, por exemplo, as principais vias da cidade são as mesmas há 15 anos. Florianópolis precisa, ter esse investimento em infraestrutura para que a gente consiga ter uma mobilidade urbana boa. Florianópolis cresceu rápido demais, está tendo problema de cidade grande, por exemplo, a criminalidade está subindo. Quem vem de outros estados acha que aqui é uma maravilha, porque dá para dar com o celular na mão, na rua. Eu, frequentemente, às vezes estou mandando mensagem na rua. Mas daqui a pouco não vai mais poder acontecer isso aí. Outro problema sério, que não sei se você sabe, mas eu fiquei de janeiro até agora me descompatibilizar quase como assessor especial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Então ali a gente viu inúmeros problemas de cidade grande que estão vindo para Florianópolis e estão vindo para Santa Catarina. Por exemplo, as facções estão querendo entrar aqui. Santa Catarina é um lugar que tem muitos... talvez seja o estado com mais portos, com mais portos proporcionalmente à quantidade de população. Então a gente vê facções querendo entrar em Santa Catarina, especialmente em Florianópolis. Então a gente vê que Florianópolis está com um problema de cidade grande. E Florianópolis tem que entender que hoje é uma cidade grande. Não é
há 10 anos atrás, você não esbarrava com muita gente que era de fora. Hoje tem mais gente de fora do que gente daqui. Ok, não discordo. Eu acho que esse crescimento é inevitável, vai acontecer. Sim. Até porque se faz uma grande propaganda de Florianópolis há muito tempo e virou ascensão no país e no fora, mundo. Né? É uma maravilha. A Ilha de Santa Catarina é uma maravilha. Só que você não impede o crescimento. Não. Você organiza o crescimento. Justamente. Nós estamos numa ilha. O espaço é curto. No seu entendimento, né? Porque você não vai ser o responsável pelo desenvolvimento, mas você vai estar ali cobrando que isso aconteça. Eu vou estar ali me colocando à disposição para ajudar na resolução dos problemas. Exatamente. No seu ponto de vista como político, o que você faria para poder melhorar o desenvolvimento urbano aqui na questão de mobilidade? Já que nós não temos tanto espaço, além de não termos espaço, nós temos uma condição de tradição, né? Aqui que o morador ele ficava muito próximo da via. Então, e você não coloca 1, 2 moradores, é uma rua inteira. Então, como você faz para modificar isso? A minha opinião com relação a esse assunto ela pode ser um pouco controversa, mas a gente precisa investir em alargamento de rua, em locais, saídas alternativas, vias rápidas, né? Via que desemboca vias pequenas numa via rápida onde pode ser até fechado os lados para não ter gente estacionando para o trânsito fluir. Eu acho que a gente não vai resolver o problema de Florianópolis, por exemplo, com soluções milagrosas. Tipo, vamos botar ciclovia na cidade inteira, mas o cara não vai sair do Campeche para o centro de bicicleta. Então, assim, o que a gente precisa é ter opções para o fluxo andar. De preferência ruas em locais que o bairro tal desemboca na SC tal e 4 pistas e vai. A ponte precisa, sei lá, construir mais uma. A gente precisa fazer esse estudo e a gente precisa de mais infraestrutura. Mas, vereador, existe uma outra condição. A descentralização, que já é uma coisa batida há muito tempo. Hoje nós temos o Campeche, eu vou botar sobre o Campeche. O Campeche é um bairro em desenvolvimento que está se descentralizando do próprio miolo de Florianópolis, do centro de Florianópolis, né? Ingleses já está assim, Canasvieiras já está assim, Jurerê já está assim, então já está descentralizando. Também é importante essa Entendeu? descentralização. Então, como há uma descentralização, há um comércio local. Quando há um comércio local, você necessita de estacionamento. Se você não tem estacionamento, você não vai girar o comércio local. Não, claro. Correto? Com certeza. Então vem uma incompatibilidade. Você precisa ter vias rápidas, mas ao mesmo tempo você precisa ter vias que possam possibilitar esse acesso ao comércio. Não, com certeza. Eu acho que assim, a vida das pessoas é melhor nos bairros. Eu tenho experiência, talvez a forma que eu falei deve ter ficado abrindo margem para interpretação. A gente precisa, assim, para quem precisa deslocar, Sim. Precisa ter saídas que não tenham um fluxo muito grande e que sejam só carros. Sim. Mas para chegar nessas vias, a gente usa as vias locais. E aí nessas vias, sim, precisa ter estacionamento. Né? Eu, por exemplo, admito que para mim, às vezes, eu não vou num comércio que não tem estacionamento. Por exemplo, aconteceu hoje comigo. Eu tinha que revelar uma foto para mandar na escola das minhas filhas e eu escolhi a empresa que tinha estacionamento, porque a outra não tinha, apesar de ser mais barata. Mas eu estava com pressa e eu precisava de um lugar para estacionar. Então a gente precisa sim de estacionamentos, a gente precisa de ruas largas com espaço para as pessoas pararem, porque hoje as pessoas que estão acostumadas a andar de carro, elas não estacionam longe do local. Então a gente precisa ter a ideia de desaguar tudo numa rua principal, as pessoas terem vários caminhos para chegar nessas ruas principais. E nisso os comércios se desenvolvendo. Né? Eu morei nos Ingleses, por exemplo, e os Ingleses é um bairro que eu tenho amigos que não saem dos Ingleses o ano inteiro. Eles vivem nos Ingleses, eles têm banco nos Ingleses, o cara que corta o cabelo nos Ingleses, o cara que presta serviço para eles é nos Ingleses, os clientes são nos Ingleses, então o cara não precisa sair dos Ingleses. Só que mesmo assim tem fila. Porque muitas das pessoas têm que trabalhar no centro também. Então a gente precisa desenvolver a cidade de forma descentralizada, mas existem situações que existem profissões, existem locais de trabalho que infelizmente a pessoa vai ter que ir para o centro. Então para isso a gente precisa de um escoamento de fluxo melhor e lógico precisa ter um incentivo ao comércio local,
Porque no comércio local, a vida é muito melhor nos bairros, eu sempre brinco isso. Porque tu tá lá no bairro, tu conhece as pessoas, tu vai na feira da esquina, tu vai no mercado, tu vai nas pessoas que tu conhece, tu cria ali um círculo de amizades, né? E aí, descentralizando o que pode, né, e o que não pode, a gente precisa de desaguar o trânsito, né, que hoje é um grande problema de Florianópolis, esse trânsito, principalmente na região central, ali, no acesso à região central. Mas está crescendo e muito, né? Sim, sim, e isso se resolve com planejamento e investimento em infraestrutura. Onde eu entro na próxima pergunta. Plano diretor, que envolve também desenvolvimento, o saneamento. O plano diretor, esse avanço ele é necessário, né? Eu acho que a tendência da verticalização de alguns lugares da cidade ele é importante, né? Por exemplo, o cara que mora no centro, trabalha no centro, se ele morar no bairro, aconteceu comigo. Eu morei nos ingleses e trabalhava no centro. E eu ficava metade, 2, 3 horas por dia, eu estava dentro do carro, indo para o centro e voltando no centro. 3 horas da vida perdida, só no trânsito, né? E hoje o que acontece? Hoje, as limitações de construção, de não deixar a cidade verticalizar, acaba gerando um centro da cidade com um espaço mal aproveitado, apartamentos, né, locais para morar muito caros, onde as pessoas, mesmo tendo tudo no centro, elas acabam tendo que morar em até outra cidade. Por exemplo, quantas pessoas moram em São José e trabalham em Florianópolis? Então, assim, a verticalização do centro da cidade é importante nesse sentido, porque essa pessoa poderia estar morando em Florianópolis, pagando imposto em Florianópolis, consumindo no comércio local ali da região central em Florianópolis, né? E também a gente tem... Mas não é só por causa do trânsito que ela não mora em Florianópolis. Por causa do custo de vida. É muito alto custo já. de vida, então, justamente, se você aumenta, por exemplo, a quantidade, um prédio só pode 10 andares, tu aumenta para 15, tu tem muito mais residências no centro e a lei da oferta e da demanda, ela é absoluta. Então, assim, conforme você aumenta a demanda, você tem apartamentos mais baratos, porque o metro quadrado vai custar menos. Então, eu acho que o centro da cidade ele tem que ser vertical, sim, né? As praias nem tanto, porque até tem a parte de incidência solar na praia, mas no centro da cidade tem que se verticalizar. Para quem vive no centro, não faz sentido morar na praia. E também, também trazer condições melhores para quem mora na praia também. Aí eu te dou outro ponto. Dentro disso tudo, a grande procura da praia é de pessoas de fora, principalmente pessoas que vêm de cidades metropolitanas como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, procuraram uma vida mais estável, mais pacata, mais tranquila, sem muito risco, como ocorre nas suas cidades iniciais. Então, essa quantidade de gente que está chegando a Florianópolis, que já não é de hoje, nós temos muita gente da Europa, muita gente da América Central, muita gente da América do Norte chegando a Florianópolis. E agora, com essa infelicidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, mais pessoas vindo do Rio Grande do Sul para cá. O preço do aluguel aumentou, inclusive. E vai Já aumentou. Já aumentando o preço do aluguel. Então, isso é o que está causando esse custo de vida muito alto, né? Como, dentro da sua visão, pode-se diminuir esse impacto para os locais? O que eu vejo, né? Aí não é uma solução simples, né? Eu acho que a lei da oferta e da procura, o Estado. Eu não vejo que o Estado ele tem que interferir na iniciativa privada. Só que precisa o Estado criar condições para a iniciativa privada, por exemplo, a redução de imposto, incentivos, né? Incentivar o empreendedor, porque se está havendo um aumento populacional, claro, né? Está evidente o crescimento populacional em Florianópolis, então se fomente também o comércio, porque as pessoas que estão vindo, elas vão precisar fazer compra, elas vão precisar ir cortar o cabelo, elas vão precisar ir num posto de gasolina. Então, se vocês precisarem cortar o cabelo, é Salão do Homem no Campeche, na Rua Aureal 984. Recomendo. Melhor lugar. Então, assim, a gente tem que se preparar, não é que as pessoas não venham, mas a gente tem que se preparar de uma forma organizada para as pessoas chegarem e também, conforme a gente investe, não digo investe, mas incentiva o empreendedorismo, a gente incentiva a abertura de novas empresas, por exemplo, a gente aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, a gente, teoricamente, né,
se não houver cartel, se não houver nada, né, errado ali acontecendo, os preços têm a tendência a diminuir. A melhor coisa, por exemplo, para diminuir o preço do mercado é botar 4 mercados um do lado do outro. E eles vão se matar. Olha. Se juntar e fazer cartel, né? Olha. Aí nós então, aí nós temos que também tem que conversar com o homem lá que não para de taxar, né? Também tem isso. Então, assim, o que eu vejo? Né? Por exemplo, o IPTU em Florianópolis é muito caro. A taxa de lixo é uma taxa de lixo muito cara. Então, eu vejo que, assim, muito se fala, o custo de vida em Florianópolis é muito grande porque o empresário é um malvadão que quer cobrar muito do cliente. Não é. O custo é caro. O custo é muito caro. A nossa região, por exemplo, a luz se paga mais caro, o IPTU se paga mais caro, quase tudo se paga mais caro em Florianópolis. Então, talvez, né, a resolução desse problema seria aumentar a concorrência. A gente trazer mais empresas, abrir novos empreendimentos e a concorrência forçar os preços a baixar. Só que o que não dá para o Estado chegar e falar, ó, a partir de agora o corte de cabelo é R$20. Só que quanto mais concorrência, mais pessoas morando aqui. Então vai ficar sempre ali. Mas a pessoa que vai morar aqui, ela vai vir morar aqui. De qualquer jeito. Ela vem buscando condições melhores de vida. Por exemplo, o pessoal da Venezuela, o pessoal que está vindo do Rio Grande do Sul agora, ou ela quando ela se consolidou na vida. Por exemplo, eu conheço pessoas que trabalham em São Paulo. Sim. O voo é 1 horinha. Ou trabalho de home também. A maioria trabalha de home. E trabalha, por exemplo, eu conheço empresários que trabalham segunda, terça e quarta em São Paulo. E o resto dos dias... quarta-feira, à noite, pego o voo para cá. É 1 hora. É mais rápido eu sair de São Paulo e chegar no aeroporto de Florianópolis do que a gente sair daqui agora que os ingleses. Eu pensei até fazer isso, abrir um salão em São Paulo e morar aqui, mas eu entendi que de bicicleta não dá, muito longe, entendeu? Realmente eu acho que não dá, tem que ser... demorar um pouquinho para chegar lá. Vai muito longe. Mas eu quero saber, porque o nosso tempo está estourando... Já foi. Tem muita coisa, política é alta, né? Política tem muita coisa. O que o Pedro Neves vai fazer por Florianópolis? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tenho 2 pautas que são as 2 coisas que para mim é questão de honra. Um é educação, outro é segurança pública. E isso, ultimamente, a gente vem falando muito em Santa Catarina sobre atentados nas escolas. Vem acontecendo frequentemente. Inclusive, quando eu estive em Brasília, mais ou menos umas 4 semanas atrás, teve uma tentativa de atentado ali na Palhoça. Não dá para você ter um ensino de qualidade se você... Palhoça, né? Palhoça. Mas em Santa Catarina isso está acontecendo. Sim. Florianópolis ainda não aconteceu. Eu quero saber de você para Florianópolis. Então, mas esse é um medo que as mães aqui têm também. Então, assim, primeiro a gente incrementar a segurança pública. Né? A gente ter escolas mais seguras. Através do quê? Parceria com o governo. Por exemplo, eu tenho um programa de incentivo do governo do estado, por exemplo, de trazer policiais que são da reserva para dentro das escolas para fazer segurança. Outra coisa da educação, por exemplo, analisar e impedir que os professores doutrinem as crianças. Isso aí para mim é uma questão de honra. Então, assim, eu, por exemplo, quando estava lá na Jovem Pan ainda, chegou para mim uma denúncia de conteúdo indevido para crianças de 10 anos de idade. Assim, conteúdos explícitos para crianças escritos, né, não assistidos, para crianças pequenas, para crianças de 10 anos de idade. Então, assim, isso é uma coisa que eu vou gastar tempo em cima. Tem outras situações também. Eu não vou votar nunca por aumento de imposto. Não vou votar, não vou aceitar, vou brigar. O imposto ele não pode aumentar. Vamos trabalhar fiscalizando a saúde pública, que agora acredito que com esse hospital novo a gente tenha melhoras, né? Os poucos feedbacks que eu recebi foi que o novo multi-hospital ali no Carinos é um negócio que funciona, que escoa mesmo, atendimento bom, rápido, de qualidade. A gente tem que, como a população aumentou muito, a gente tem que fazer uma análise, por exemplo, viária na cidade. Tem que ser uma coisa bem feita, profissionais. Né? A minha formação, eu sou engenheiro civil. Então, um engenheiro, quando ele faz a faculdade, ele aprende a enxergar a engrenagem como um todo. Né? Não só simplesmente, vou jogar um projetinho de lei para fazer isso, vou jogar um projetinho de lei para fazer aquilo. Não,
O vereador ele tem a função de fiscalizar o executivo e propor leis e se colocar à disposição do executivo para ajudar a resolver os problemas da cidade. A gente tem inúmeros problemas na cidade, um deles é a mobilidade urbana, a gente tem segurança pública, a gente tem educação. Impedir que as crianças, por exemplo, eu sou um que no primeiro dia, se eu chegar lá, eu vou botar toxicológico, uma lei para botar toxicológico para professores de criança. Eu acho que é uma coisa que precisa, sabe? A gente não sabe quem está dando aula para o teu filho. Como, por exemplo, você vai deixar o teu filho na escola tranquilo, sabendo que ou pode ter um atentado na escola, que aconteceu, ou ele pode estar sendo ali, não digo aliciado, mas ali sendo... aliciado é uma palavra correta. Aliciado, doutrinado. Em Florianópolis isso não pode acontecer. Né? Florianópolis é a capital do estado conservador. O estado é conservador. É o estado que mais entrega votos para a direita. Então a gente precisa ter pessoas que estejam dispostas a lutar essas brigas aqui na Câmara Municipal. Não tem inúmeras, né? Eu vejo assim... por exemplo, por que não tem multa municipal para quem for pego usando droga na rua? Por que ninguém fez isso? Os estados já fizeram. Pois é. Isso, algumas cidades de Santa Catarina já fizeram isso, né? Bombinhas foi o primeiro, foi o precursor, foi Bombinhas. Se eu não me engano, o atual prefeito ele estava querendo fazer isso, estava tentando desenvolver isso, né? O governo do estado parece que agora foi aprovado na Assembleia. Foi aprovada essa multa, né? Em contradição ao que o governo federal não, mas assim, ao que o Congresso, também o Congresso também não, porque o Congresso não pode. A gente sabe quem é que você está falando, tá não bom. Precisa falar. Enfim, aqueles que liberaram essa condição, né, essa descriminalização, então o governo do estado foi na via contra isso, né? Aí você fala em questão de toxicológico, exame toxicológico dentro da escola. Para professores, né? Para professores. Com essa questão do governo federal, do governo do estado, como você vai conseguir fazer isso? Não, isso aí é um projeto de lei, resolve. Se a escola municipal, o município que contrata... Mas se o federal derrubar? Não, se o federal derrubar é via judicial. Mas isso aí eu acredito que a gente precisa fazer. Se lá na frente, né? Não é nem o governo federal, né? A gente sabe que... Deixa lá. Se lá no futuro eles derrubarem, ok, mas a gente fez a nossa parte, a gente não deu conta. Né? Deixa lá porque o Lex Luthor ele é brabo. Não dá pra bobear. Ele joga kryptonita, ele derruba, ele é brabo. Então, assim, tem inúmeras situações, é preciso ser feito um raio-x da cidade, tem muito problema, a gente tem problema de saneamento. Aí onde está? É uma boa pergunta para você. Porque um dos grandes problemas de Florianópolis, da ilha de Florianópolis, sequer do Brasil inteiro, mas nós estamos falando de Florianópolis, é o saneamento básico. É uma briga incessante de vários lados do poder, tanto da parte do associativismo comunitário, quanto da prefeitura, quanto da Casan, quanto do governo estadual, e não sai do papel. Nós temos um problema sério, né? A Casan hoje é uma empresa que foi muitos anos mal administrada. Por exemplo, a gente fala assim, vamos privatizar a Casan. Se você privatizar a Casan hoje, ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar a Casan. Ninguém quer uma bucha desse tamanho. Então, o que é preciso Ela já tem uma parte privatizada, né? Não, tem uma, mas quem manda não é privado. Quem manda é a mulher que manda. Mas assim, eu vejo que a Casan hoje, eu acho que eles estão tentando arrumar a casa, um problema, assim, a Casan é uma empresa gigante, já fizeram muita coisa errada, não é do dia para a noite que se resolve. Né? Mas eu acredito que há uma força do governo do estado em tentar abrir essa caixa preta, resolver a Casan e até no futuro, né, até vender a Casan. Eu já vejo isso. Esquece a Casan. Não, mas o problema do saneamento da cidade, 99% é problema Casan. Por quê? Porque a Casan... Mas é o projeto que não sai do papel. Exatamente. O que precisa ser feito? Precisa ser reavaliado o contrato atual da Casan, inclusive até o prefeito Topazio, há um tempo atrás falava sobre esse assunto, depois não falou mais. E é preciso exigir a cobertura que a Casan promete e é preciso sentar e reavaliar. Quem sabe numa dessa, fazer uma empresa privada ou uma concessão, precisa ser resolvido. Não dá para as pessoas ficar com fossa, fio de sumidor o resto da vida dentro da casa. Quando eu me formei, quando eu era estudante de engenharia,
se falava que ia passar esgoto na cidade inteira. Eu me formei em engenharia em 2012. Da mesma forma que se falava naquela época até ficar pronto, Desculpa, que a ponte ia ficar pronta em tanto tempo. Levou 50 anos para a ponte ficar pronta. Eu até entendo que o ferro é complicado, demora um pouco para chegar, entendeu? Na verdade, nenhuma empresa brasileira conseguiu fazer, a gente vai deixar uma portuguesa. Então, assim, o que é preciso ser feito? Por exemplo, a gente tem que olhar onde dá certo. Né? Por exemplo, você pega a do Paraná, que agora me fugiu o nome, que é privatizada. Sanepar, isso mesmo. A Sanepar está listada na Bolsa, é um baita investimento. Por quê? Porque é uma empresa que funciona. É uma empresa que cumpre o seu papel, é uma empresa que nunca vai dar prejuízo. Então nós vamos ter que esperar se privatizar ou trocar uma Casan da vida o que eu vejo para poder regularizar essa questão desse emissário que não sai do papel. Eu acho que assim, o governo tem tentado botar a casa em ordem da Casan, pelo que eu sei de lá de dentro. A tendência de botar a casa em ordem e tentar vender é uma possibilidade, privatizar, mas do jeito que está hoje, ninguém quer aquilo lá. E como é que fica a população na situação? Infelizmente, À espera de um milagre? precisa ser resolvido. Agora, assim, existe um prazo que precisa ser resolvido. Não dá para resolver um problema de 30 anos em 2. Não. 40 anos em 2. Não. Mas o que precisa ser feito é ser repactuado o contrato entre Prefeitura e Casan e com metas claras e objetivas para que até os vereadores, por exemplo, possam fiscalizar com... Mas essa é a questão que mais incomoda qualquer eleitor, é a questão da demora nas obras. Porque é improvável que você tenha um rodoanel que agora, que vai ser inaugurado depois de 15 anos, cara. 15 anos, uma ponte que levou 50 anos para ser restabelecida e vias que levam anos para você ser... Então, a população, o pagador de imposto, aquele que busca até melhoria porque paga o seu imposto, é o que sofre com essa condição de embargos aqui, jogos lá, vai para lá e está sempre sendo prejudicado. Então, agora nós vamos ter que esperar uma Casan ser resolvida para que um saneamento seja feito. Claro que o problema também não está só ali. Também está na educação da população, em jogar esgoto na rede fluvial, em criar fossas sépticas sem regularização. Então, tem esse problema, que é um grande problema. Mas se espera que o poder público resolva. Exatamente. Entendeu? Você entendeu a frustração? Agora vem essa informação de que o problema é a Casan. Ok. Contrata-se uma empresa de fora para resolver isso, então. Exatamente. E foi por isso que eu entrei na política. Deixa a Casan para lá. Vamos contratar uma empresa de fora. O que eu vejo? Assim, foi por isso que eu entrei na política. Né? A gente tem aí 30 anos de administrações ruins. Uhum. A ponte, por exemplo, foi 30 anos. 30 anos de administração ruim. A gente tem aí a pista aí do contorno viário. Infelizmente, a pandemia, né, eu acredito que talvez no governo Bolsonaro fosse resolvido, mas a gente teve uma pandemia no meio do caminho. Uhum. O Bolsonaro governou 2 anos. Os outros 2 anos foi a pandemia. Então, assim, a gente teve, antes disso, uma série de governos ruins que não exigiam... Ele não conseguiu governar 2 anos, né, Pedro? Não. Os 2 primeiros anos foi sendo tolhido pelo Congresso. E os últimos 2 anos, pandemia. Né? Então, assim, e as consequências da pandemia. Então, infelizmente, não conseguiu se avançar. Mas, quanto tempo? Foi no Lula 1, no Lula 2 que foi prometido esse contorno viário. Está sendo entregue agora. Então, assim... O Lula tá igual o filme do Jason, né? Não acaba, 13, vai ao 14, né? Não acaba nunca. Não, mas nós vamos acabar com isso em 2025. Pedrão. Pedrão é um candidato. Não, pode falar o Cão. Eu Pode falo falar. isso aí, porque... Pode falar, Pedrão. Vocês que não estão enxergando aqui, que eu não sou uma pessoa pequena, né? Legal, todo mundo me chama de Pedrão. Eu falo, não, peraí, Pedrão não, cara, Pedrão é outro. Mas é candidato a prefeito, não é candidato a vereador. Deixa um recado aí para o nosso público do Papo de Salão, né? E agora é a abertura para você fazer sua campanha. Eu vou dar um recado muito importante. Né? Provavelmente aqui eu falei alguns termos que vocês não conheciam. Mas é importante agora voltar a live. Dá para ver a live depois? Não. Não, vai ver no YouTube, né? Tá no YouTube. Então, beleza. Vai estar no YouTube a partir do dia 8. Uhum. Então, no YouTube, busque os termos que eu falei e pesquise sobre os termos, que é muito importante. Essa base
ideológica que reflete em tudo que a gente está vivendo hoje. Tudo isso foi escrito. Por exemplo, tudo que a gente vive hoje, o Olavo já está dizendo há muitos anos. Mas por falta de conhecimento, meu povo pereceu, não é isso? Então, busquem esses termos, vão atrás das coisas que eu falei, globalismo, escola de Frankfurt, tudo isso aí, tenho certeza que você vai sair uma pessoa muito mais esclarecida depois. E assim, agora falar minha propaganda, né? Por favor. Eu sou candidato, mas eu não posso pedir voto, né? Para aquele pessoal. Então, assim... Não pode pedir? A eleição não pode. Não pode mais? Antigamente se pedia, né? Não, pode. Não, agora pode depois do dia 16. Hoje eu só posso dizer que eu sou candidato, não posso pedir voto nenhum. Tem essa regra? Tem um monte de regrinha que também na prática... Quantas pessoas estão pedindo voto escondido, né? Mas tudo bem. Assim, as pessoas às vezes acham que a eleição de vereador ela não influencia no macro, né? Ela não influencia, por exemplo, nos rumos que o país está tomando. E muitas das vezes as pessoas acabam votando no cara porque é amigo, no cara porque ajudou, no cara que pagou um boleto da conta de luz. Não façam isso, porque o vereador é o primeiro, é a base de todos os cargos eletivos. É o mais baixo, né, de todos os cargos eletivos. Então, assim, não adianta querer que o Brasil mude e votar no cara que é PT. Um cara que não se posiciona contra o PT, um cara que fica em cima do muro, que muitas das vezes ele fala que você quer ouvir e só para ganhar seu voto. Então, o que eu vejo? Para as pessoas pesquisar, olhar os valores, olhar os princípios, olhar aquilo que as pessoas defendem. Porque com base naquilo, por exemplo, é aquilo que eu te falei com relação à educação. Todo mundo quer uma educação boa, mas qual é o caminho para a educação boa? Então, você sabendo o que a pessoa pensa, o que a pessoa tem de valores, tem de princípios, você sabe como ela vai agir. O meu eleitor, por exemplo, ele não precisa me perguntar como eu vou agir em certas situações, porque ele sabe, ele está comigo por causa disso. Então, muito mais do que o cara que é o tapa-buraco, o cara que tem valores, né, que tem favores pessoais, vote em alguém que tem os mesmos valores que você. Vote em alguém que chegando lá, vai enfrentar o PT, vai enfrentar o esquerdismo, vai enfrentar tudo isso que está corroendo o nosso país. Então, na minha opinião, é isso. Eu vejo que 2026, não adianta você votar no Bolsonaro em 2026 e tu não dar um congresso para ele. Não adianta você votar no Bolsonaro em 2026 e não votar no senador do Bolsonaro, não votar no deputado federal do Bolsonaro, não votar no deputado estadual do Bolsonaro, não votar no prefeito do Bolsonaro, não votar no vereador do Bolsonaro. Não votar em Bolsonaro em 2026? Opa, peraí. Quem que vai ser o presidente do TSE em 2026? Não gosto nem de falar essas coisas. Pesquisar. Então, assim, não adianta. A gente, em 2018, a gente deu para ele a presidência da República, mas a gente não deu a base. A gente não deu deputados suficientes para ele... A gente não deu deputados suficientes para o Bolsonaro poder governar. Né? Tu falasse aqui para mim, Bolsonaro não governou porque ele não tinha maioria no Senado e não tinha maioria na Câmara. Então, não adianta, é muita covardia de um povo dar uma presidência sem dar um Senado, sem dar uma Câmara Federal na mão. É uma Câmara Estadual também. Então a gente precisa de mais gente com essa linha de pensamento possível dentro dos cargos públicos para daí conseguir dar a base que tanto fez falta em 2020 ali, por exemplo. Muito bem. Então, como é que se acha o Pedro? Que não é o Pedrão. Onde é que se acha o Pedro? Onde me acha? Claro, vai. @PedroNevesBR em todas as redes sociais. O pessoal pode te cobrar. Pode me cobrar à vontade. Se eleito, pode lhe cobrar. Devem. É isso aí, político, então tá. A única coisa que o político tem medo é de perder voto. Então, políticos têm que ser cobrados frequentemente. E eu sou um que cobra os políticos. E se eu chegar lá, pode me cobrar à vontade e eu vou dar satisfação de tudo que eu fizer. Porque eu não faço nada escondido. Tudo que eu faço é às claras. E até por isso algumas pessoas não gostam de mim. Já pode falar o número? Não. Não pode falar o número ainda? Não. Eu não posso nem dar dica. Se eu der dica, eu mato a charada. Bom, enfim. Vocês já estão defendendo, já sabe para a linha que ele vai, então basicamente já sabem mais ou menos qual é a numeração. Eu quero agradecer ao Pedro Neves, que não é o Pedrão, tá, por ter vindo aqui no Papo de Salão. Nós estamos abrindo agora para esse ano, questão eleitoral,
os vereadores, pré-candidatos, que não são mais pré-candidatos, aos vereadores e aos candidatos a prefeito de Florianópolis para abrir a sua candidatura, abrir o seu projeto político para a cidade. E hoje tivemos aqui o Pedro Neves nos falando não só da sua parte de candidatura, mas sobre a política nacional, estadual, global. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Pessoal, não esqueçam, compartilhem lá com seus amigos, seja de esquerda, de direita, de centro, de meio, compartilhe, faz o Papo de Salão chegar lá, entendeu? E importante também para aquelas pessoas que vocês não gostam, para que comecem a gostar de vocês. Então, passando o Papo de Salão para eles, vão começar a gostar. Inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Curtam, tá? Papo de Salão fica por aqui. Até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado, pessoal.